Olá pessoal, tudo bem? Professor Antônio aí trazendo para vocês de novo mais algumas questões aí do concurso da Petrobras. Bom pessoal, dessa vez eu resolvi elaborar um material, tá? Algumas videoaulas focadas em questões específicas aleatórias da banca Sesgran Rio, tá? Que é a banca da Petrobras. Essas questões são questões resolvidas da Chesf, da Inova, da Liquigás e inclusive da Petrobras, tá? E que são direcionadas para o cargo de técnico mecânico de manutenção, ok? Então vamos lá para a primeira questão. Uma questão de máquinas de fluxo. Bom, essa questão ela caiu em 2012 na Chesf, né? E uma questão muito bem elaborada, tá? Diga-se de passagem, tá? E que versa a respeito das máquinas hidráulicas, ou seja, das turbinas hidráulicas, né? Conhecidas mais como Francis, Pelton, né? Então, todas são equipamentos utilizados em hidrelétricas para geração de energia elétrica, né? Essas máquinas de fluxo, elas têm algumas peculiaridades, principalmente no modo de direcionamento do fluxo, do escoamento do fluido no interior delas, tá? Então, essa questão especificamente, ela versa a respeito desse caminho que o escoamento faz logo após sair pelo rotor da turbina. Então vamos lá. Na bomba ilustrada na figura, o fluido entra axialmente, quer dizer que o fluido entra na direção do eixo, no rotor, cujas pás são de dupla curvatura ou em dois planos. E segue uma trajetória que é uma curva reversa. Atinge o bordo da saída das pás, que pode ser paralelo ao eixo ou ligeiramente inclinado, tá? E é lançado no caracol da direção do raio, ou numa direção ligeiramente inclinada. Tal bomba também é conhecida por Francis. É a bomba... Bom, pessoal, o que ele quer dizer nessa questão? Ele está perguntando a respeito do direcionamento do fluido que sai da bomba. Esse é um direcionamento axial, longitudinal, enfim. O direcionamento que sair do fluido da bomba, a gente vai conseguir interpretar a questão e saber qual é a resposta correta. Por exemplo, ó, essa bomba ela não é uma bomba axial. Por quê? Porque o fluido não sai na direção do eixo. Então a alternativa A está incorreta. Também não é bomba de palhetas, porque a bomba de palhetas ela tem dois lóbulos, né, que giram e se encontram, esses lóbulos giram e se encontram e empurram o fluido em uma direção também retilínea. Tá? Também não é uma bomba de diafragma, porque uma bomba de diafragma ela funciona com um sistema de pulsação. Né? Então o fluido entra, o diafragma dilata e empurra o fluido, o escoamento. A alternativa correta é a alternativa D, é uma centrífuga helicoidal. Por quê? Porque o direcionamento da saída do fluido, ele sai em hélice. Por isso que essa bomba é chamada de centrífuga helicoidal. E não é uma centrífuga radial, que é uma bomba bastante comum, utilizada em recalques de água para estações de elevação de água, porque a água ela vai sair na direção do raio, e não é o caso aqui. O caso aqui, essa bomba ela vai expelir o escoamento em nenhuma direção helicoidal, ok? É uma questão assim um pouco complexa, né? Que bastava que você conhecesse um pouco dos conceitos de máquinas de fluxos, né? Principalmente de turbinas hidráulicas, que são as turbinas utilizadas em hidrelétricas, né? Próxima questão, pessoal, uma questão de usinagem que caiu na Chesf, também em 2002, né? Essas questões de usinagem, elas são questões assim, às vezes meio confusas, tá? Porque elas trazem conceitos muito técnicos e que dificilmente a gente estuda, tá? Essa questão número 26, ela versa a respeito de um processo de fabricação da usinagem, tá? Que está sendo descrito no enunciado. Vamos lá, então. Qual a ferramenta de usinagem, tá? Tem a sua passagem forçada através de um furo. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que a ferramenta, deixa eu pegar aqui o marca-texto, ele está querendo dizer que a ferramenta ela passa através de um furo. Ó, tá vendo? A ferramenta de usinagem ela é forçada
através de um furo já pré-estabelecido. Tá? Então não pode ser o processo de furação, por exemplo, porque o furo já tá feito, já está realizado. Né? E outra também, não pode ser o processo de fresagem, né? Porque o processo de fresagem, você não tem um furo, você está usinando uma superfície plana, né? Ou inclinada. Tá? Então a letra A está incorreta. Também não é o processo de retificação, porque na retificação você é um processo de acabamento superficial. Não tem nada a ver com uma ferramenta que entra em um furo. Né? O bedame, não sei se vocês lembram, pessoal, mas o bedame é uma ferramenta utilizada em tornos convencionais e é utilizada para a produção de canais em peças cilíndricas, né? Ou corte de peças também. Então também você não vai passar ela através de um furo, né? A lima também não é, né, pessoal? A lima é um processo de acabamento manual, tá? Que não tem nada a ver com a passagem de uma ferramenta através de um furo. Então, a única alternativa que sobrou é a alternativa C, que é a brocha, tá? Para vocês que não conhecem a brocha, que é uma ferramenta de usinagem, eu estou colocando aqui algumas figuras aqui, ó. Como que ela funciona, né? Então a ferramenta está aqui, ela tem esses sulcos aqui, esses relevos, né? Esses relevos alternados que à medida que eles vão passando a superfície da peça ou do furo, tá? Eles vão produzindo esses cavacos aqui, esses minúsculos cavacos, né? Então a brocha, ela é muito utilizada, por exemplo, para fabricar furos estriados, furos com estrias, né? Um exemplo bastante interessante onde a gente enxerga esse tipo de furo é no acoplamento do volante, né, de alguns veículos aí, né? Então o volante ele é acoplado, ele é encaixado no interior de um furo estriado, né, em formato de estrela, e esse furo foi produzido por essa ferramenta que eu estou mostrando aqui para vocês, que é a brocha. Ela tem variados formatos, o formato mais clássico é o formato cilíndrico, tá? Então a resposta correta, letra C, brocha. Pessoal, retornando aí com a resolução de questões, tá? E não deixem a peteca cair, não deixem de estudar, acessem o nosso site e inscrevam-se no nosso canal no Facebook, deixem os comentários de vocês nesse vídeo, tá ok? Então até a próxima